Transgressões que impedem o Espírito Santo e os anjos. 1. A verdade não revelada sobre o Espírito Santo em nossa caminhada de fé é crucial para compreender a importância do Espírito Santo em superar o pecado, uma lição fundamental para cada discípulo de Cristo. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo não é apenas uma ideia abstrata, mas uma parte essencial da Trindade, que inclui Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nas palavras de Jesus, conforme registrado em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa passagem revela duas verdades essenciais. O Espírito Santo é uma personalidade distinta dentro da Trindade e desempenha um papel vital em guiar e confortar os seguidores de Cristo. O Espírito Santo, junto com o Pai e o Filho Jesus Cristo, forma o que chamamos de Trindade. Isso significa que Deus se manifesta de três maneiras diferentes, mas ainda assim é um só Deus. Pense nisso como uma equipe onde cada membro tem um papel único, mas juntos formam um grupo completo. O Espírito Santo é tão divino e poderoso quanto Deus Pai e Jesus, o Filho. Embora esse conceito possa parecer complexo, a Bíblia nos oferece muitas evidências para crer que isso é verdade. É como montar um quebra-cabeça. Quando você junta todas as peças, vê a imagem completa. É assim que entendemos a Trindade, incluindo o Espírito Santo, reunindo tudo o que a Bíblia nos ensina. Transgressão que impede você de ouvir o Espírito Santo. O pecado não é apenas sobre violar regras. Ele impacta profundamente nossa relação com Deus. Imagine um mundo perfeito no Jardim do Éden, onde Adão e Eva estavam próximos a Deus como amigos. No entanto, quando pecaram, isso criou um enorme abismo, afastando a humanidade de Deus. A Bíblia nos diz que o pecado alterou nossa capacidade de sentir e compreender a presença e as intenções de Deus. O primeiro pecado que bloqueia o Espírito Santo é o pecado não confessado. No livro de Salmos, Davi compartilha sua experiência pessoal sobre os problemas que enfrentou quando não admitiu seus erros. Ele fala sobre a importância de ser honesto sobre nossos erros e buscar perdão. Enquanto calei os meus pecados, envelheciam os meus ossos pelos meus rugidos todo dia. Salmos 32. Davi sentia-se preso em sua vida espiritual porque não admitia seu erro, e isso o incomodava profundamente. Outro pecado que nos bloqueia é o orgulho. O rei Saul nos mostra uma clara lição sobre como o orgulho pode criar uma barreira entre nós e Deus. Na história de 1 Samuel 15, vemos Saul cometendo um grande erro. Em vez de seguir as instruções de Deus para destruir todos os animais dos amalequitas, ele escolheu manter os melhores. Quando o profeta Samuel o questionou, Saul tentou negar suas ações, mostrando o quão orgulhoso ele era. Esse orgulho foi a razão pela qual ele perdeu sua posição como rei. Esta história é um poderoso lembrete de que deixar o orgulho nos controlar pode nos tornar surdos espiritualmente, incapazes de ouvir ou seguir a orientação de Deus. Mas ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho pode obstruir nossa capacidade de ouvir o que o Espírito Santo quer nos dizer, porque ser demasiadamente orgulhoso pode nos fazer pensar que somos mais importantes do que realmente somos, e que podemos fazer tudo sozinhos. Assim, acabamos acreditando que nossas próprias ideias são melhores do que os conselhos de Deus. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominação para ele. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre irmãos. Provérbios 6, 16, 19. Os pecados que lidam com os motivos profundos do coração do indivíduo são as 7 coisas que Deus despreza. O pecado é cometido no momento em que é concebido no coração, mesmo antes de ser efetivamente cometido. Evitar essas 7 coisas que Deus despreza nos ajudará a revelar nossas intenções e motivações ocultas. As seguintes são as 7 coisas de Provérbios que Deus despreza. Olhos altivos. Isso descreve um sentimento de orgulho e uma tendência de olhar para os outros de cima para baixo. Em Filipenses 2, 3-5, é-nos ensinado a não fazer nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando começamos a pensar em nós mesmos com importância sem par, estamos esquecendo que qualquer bem em nós é resultado de Cristo vivendo em nós, e que o velho homem está agora morto. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Muitas vezes, os crentes se sentem superiores a outros quando recebem sabedoria divina e demonstram uma incrível tenacidade contra o pecado, falhando em reconhecer que esses dons foram concedidos por Deus através de Cristo e inflamados pelo Espírito Santo, não por nossa própria bondade. Esse pecado de orgulho é tão detestado pelo Senhor que Paulo foi impedido de cometer esse pecado ao receber um espinho na carne para humilhá-lo, como ele mesmo descreve em 1 Coríntios 12, verso 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A amargura e a falta de perdão são obstáculos significativos na vida espiritual. Jesus narra a história de um servo que, após ser perdoado de uma grande dívida, recusa-se a perdoar uma pequena dívida devida por outro. A parábola termina com o servo implacável sendo entregue à prisão para ser torturado até que pagasse tudo o que devia. Mateus 18:34. Isso ilustra o aprisionamento espiritual que resulta da falta de perdão. Guardar amargura e não perdoar os outros pode interferir no trabalho do Espírito Santo em nós, como ensina Efésios 4:30 e 32. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Portanto, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. De todas as partes da oração do Senhor, é interessante notar que o único trecho sobre o qual Jesus fez um comentário específico foi o do perdão. Ele estabelece a proporção na qual podemos pedir perdão a Deus. É a mesma proporção na qual perdoamos aos outros. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando perdoamos plenamente aos outros, podemos pedir perdão pleno a Deus. Ele nos perdoa, mas se negamos o perdão total aos outros, não podemos exigir o perdão completo de Deus. Restaurar a capacidade de ouvir o Espírito Santo é um desafio em um mundo repleto de distrações. O arrependimento, o sussurro gentil do Espírito Santo, pode ser abafado em nosso mundo hoje. Restaurar essa capacidade frequentemente requer um retorno aos princípios fundamentais do arrependimento, perdão, humildade, obediência e comunidade. O arrependimento é um ato poderoso, não apenas sentir pena por erros, mas uma mudança determinada de direção. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Buscar a Deus em oração e ler a Bíblia são passos essenciais. Reunir-se com outros crentes para comunhão e crescimento espiritual também é crucial. O Espírito Santo pode falar por meio das Escrituras, das orações e até das palavras de outros cristãos. Jesus disse: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Aqui, Jesus destaca a importância de permanecer em comunhão com Ele. Isso implica em uma vida de oração consistente, leitura da Bíblia e obediência aos seus mandamentos. Mantendo-nos próximos a Ele, permanecemos abertos à orientação do Espírito Santo.
Superar essas barreiras envolve um esforço consciente de confessar nossos pecados, perdoar os outros, humildemente buscar a Deus e permanecer em comunhão com Cristo e sua Igreja. Assim, restauramos nossa capacidade de ouvir e seguir a orientação do Espírito Santo em nossas vidas. Ao fazer isso, vivemos em um estado de constante renovação espiritual, permitindo que o Espírito Santo trabalhe poderosamente em nós e através de nós para a glória de Deus.